eu não sou freguês. Olá, você ouvinte do Beach Tenistas em Ação. Jeff falando aqui, direto dos estúdios da Orla Beach Tênis. E comigo, Marco Rosa. Marco, tudo bem? Tudo bem, Jeff? Como é que vai? Como é que você tá? Tudo certinho? Legal, prontos aqui para o nosso terceiro episódio. Terceiro episódio, né? E hoje a gente tá com uma dupla aqui, um casal especial, hein? Quer apresentar eles? Do que a gente vai falar? Ladies first, né? Elaine Ladies Ferro, first. Esposa do Alexandre Ferro. Eu cheguei, só para o pessoal entender também um pouquinho o contexto do convite a eles, né? Eu cheguei aqui no finalzinho de 2012 em Maringá e eu trouxe um jogador profissional para fazer uma clínica em janeiro e aí em janeiro o Alexandre Ferro apareceu lá com o filho dele, né? Então, para ver a Luciane Lopes, que hoje dá aula aqui no Orla, também apareceu lá com a filha Joyce naquela oportunidade. E ali a gente começou a fazer aí uma amizade, que já vem aí de 10 anos agora, completado em janeiro deste ano. E desde então o Ferro sempre com a gente aí, apoiando. Ele é muito forte no tênis, né? Ele sempre teve tem uma experiência muito grande do tênis, joga muito tênis, né? Muito seguido, segunda, terça, quarta, quinta, né? Joga em quantidade. mas gostou do beach, então assim, e aí fazendo o link aí entre tênis e beach tênis, eu cheguei aqui em 2012 com o beach, em novembro de 14 nós fomos para Aruba, a gente fez uma turma aqui de 38 pessoas. Que legal. E surpreendentemente o Ferro foi nessa, não que ele não pudesse ir, mas era beach tênis, e a vida dele assim esportiva sempre foi tênis, né? Sempre foi tênis. E ele foi com a Elaine, com o João Gabriel, com a Duda que está ali nos vendo também, fomos os 4 lá para Aruba. E provavelmente ele vai falar no decorrer aqui do nosso bate-papo, porque eu estou devendo um churrasco para ele desde 2014. Nós ficamos as 38 pessoas no mesmo hotel, de domingo a domingo, e a gente não conseguiu, acho que já falei isso aqui em outro episódio, nós não conseguimos reunir todas as pessoas para fazer um churrasco. No máximo no café da manhã, porque tinha o torneio, né? O torneio era uma semana, tinha os passeios que algumas pessoas fizeram também. Então eu tô devendo esse churrasco aí pro Ferro. Então assim, agradeço imensamente a vinda dos dois. A gente vai falar de muitos assuntos aqui, não só de saúde e bem-estar, que hoje o Ferro e a Elaine, eles têm um espaço aqui da Herbalife aqui em Maringá, muito conceituado, que é o espaço Família Ferro, né? Então a gente tem bastante assunto aqui para trocar com eles. Legal. Bom, e a gente vai começar... O que vai gerir o nosso bate-papo hoje é bem-estar. Isso aí, bem-estar. Os negócios, né? A gente vai linkar negócios, porque o Ferro é um cara muito de negócios. Tu sabe que eu tenho meu lado corporativo também. E um dos motivos, já falei em outros episódios, né, de eu ter começado com beach tênis aqui, que foi a oportunidade que eu vi de fazer negócios aqui quando eu vim pra cá, né? O esporte facilita muito. Eu entendo que todos os esportes, começando lá por futebol, tem esse network, a gente pode fazer um network, mas acho que tênis é um dos que mais proporciona negócios, né? Porque são muitos empresários que jogam, fica mais fácil a gente conversar. Esses empresários vieram pro beach tênis também. Então, assim, meus primeiros negócios nas empresas que eu já trabalhei aqui, que trabalho, sempre vieram de contatos do network que eu tinha, né? Com o Ferro aqui, por exemplo. Então, isso facilitou bastante. Então, acho que o papo vai desenrolar bacana aqui no decorrer dessa nossa 1 hora ou mais. Primeiro eu vou fazer os agradecimentos, né? Fazer o agradecimento ao Orla, que mais uma vez está nos cedendo aqui. Ao Levanzo, né? Ao Levanzo, ao Bistro aqui, que cede o espaço para a gente poder fazer. Hoje teremos uma costelada aqui, o costelão do chefe aqui vai estar muito bacana. Nossa, cara, eu tô com água na boca, hein? Comprou o teu, né? Comprei. Comprou o teu, Ferro? Comprei. Beleza, então essa mesa aqui já vai ser o nosso almoço na sequência. Família Ferro aqui trazendo alguns mimos para nós. Eu já tô tomando meu chá aqui, porque eu só tenho que cuidar para tentar falar mais que o Ferro, porque se deixar o Ferro, fala mais que o homem da cobra. Queria também anunciar aí que a minha parceria aí com o atleta para as aulas, né, para meus alunos, já estão desenvolvendo lá os uniformes da galera. Depois a gente mostra aí num link aí os uniformes também. Né, então temos o apoio aí do Sheik, aí da família Ferro também. E estamos à disposição aí para quem quiser apoiar o nosso podcast, nosso terceiro episódio. O segundo está indo por ar, já foi pro ar, né? Já fizemos aquele primeiro lá com a Luana e com o Ângelo, que foi um sucesso, né? O segundo agora já foi pro ar também, da Luana e
e da Antônia, né? Falando sobre as categorias juvenis, os juvenis do beach tênis. Então hoje aqui vamos ter um bate-papo bastante agradável aqui com os dois. Vou apresentar a Elaine primeiro aqui. Elaine, eu queria que tu falasse um pouquinho aqui da onde que tu é, quando que vocês vieram para Maringá, depois o Ferro também fala um pouquinho, né? A tua experiência, assim, é só uma breve apresentação, tá? Qual é a tua formação aqui, o que tu gosta de fazer justamente com as pessoas. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigado, Marco. Primeiro queria agradecer pelo convite. Bom, a nossa história aqui em Maringá começa em 2007, mas de formação eu sou analista de sistemas, não tem nada a ver com a área de saúde. Fui para São Paulo, trabalhei alguns anos lá e depois eu quis fazer essa transição de carreira. Foi onde eu comecei a estudar sobre pessoas, comecei a estudar sobre saúde e eu fui fazendo essa transição de carreira. Então hoje o meu trabalho é ajudar as pessoas a se sentir mais saudável, mais feliz, né? Eu trabalho com o corpo, com a mente das pessoas, ajudando elas a entrarem no equilíbrio. Legal, beleza. Ferro, então como a Elaine disse, vocês chegaram 5 anos antes de mim aqui em Maringá e quando eu conversei contigo, tu já tinha muitos contatos. Queria que tu fizesse uma apresentação, Alexandre Ferro, uma breve apresentação, Alexandre Ferro, que veio do mundo corporativo também e hoje está aí também auxiliando lá no espaço, mas tu também tem os projetos aí de consultoria e mentoria, né? Obrigado, Marco, aí pelo convite, né? Tá aqui, tá em casa, né? Falar do beach tennis, ver você, a Dani, né? A família do Leco aqui. Dá uma sensação muito boa, né? Eu sou do interior de São Paulo, meu sonho era ser jogador de futebol, sempre gostei de esporte. Aí fiz tecnologia, fui para São Paulo, né? Aí fiz lá uma carreira lá, trabalhei em algumas empresas como Microsoft, Bradesco. Aí eu e a Elaine, a gente estava para ir para o Canadá, e aí fui fazer um projeto no Citibank, e lá fiquei 16 anos, né? 8 anos no Brasil. E aí veio o projeto Maringá, né? Como a Elaine falou, ela fez uma transição, aí tinha alguns projetos que a gente queria, e aí viemos para Maringá, né? Para iniciar os espaços de bem-estar e tal. E aí eu fiquei viajando um tempo, e aí recebi um convite para trabalhar na área internacional, morando em Maringá. Mas nessa trajetória, né? Tive o João Gabriel, nasceu em 2001, né, hoje está com 21, a Duda já é maringaense, né? E só para a gente fechar essa parte, né? Apesar de eu gostar muito de futebol, o tênis acabou aparecendo em 2004 e aí em 2007, quando a gente veio, eu matriculei os dois na academia de tênis e ali o network já começou ali, né? Então um pouco do começo da nossa história, né? E como o Marco disse, né? A gente se conectou bem aí lá na 2012, 2013, né? E tem uma história que eu acho que a Elaine não sabe, tá? Ah, não sabe? Não sabe, porque a gente tinha um casamento de um amigo nosso, vou preservar o nome dele aí. A Elaine tá casado ainda? Ele tá casado, mas a Elaine não queria muito no casamento porque era uma amizade muito nova aqui, né? Aí a Elaine tava no salão, eu e o João Gabriel pronto já para ir pro casamento, né? A gente chegou com roupa de festa. E o João Gabriel via aquilo, eu sabia que e eu queria ir, não dava. Aí passamos lá, levantou a calça, tudo e experimentamos o beach tênis, né? Depois fomos no casamento, então é uma história que rendeu e ali começou uma grande amizade aí, uma amizade com o casal, né? E com o beach tênis, que a gente vai falar um pouquinho, são várias histórias interessantes aí que veio conectando muita gente, né? E é muito bom estar aqui para partilhar no momento certo. Obrigado. Legal. Beleza. Bom, Jeff, feita aqui a apresentação dos dois, né? Eu já gostaria de entrar aqui no primeiro assunto, que é que a gente tem falado muito aqui, né, de bem-estar. Não vi, por exemplo, hoje um sábado maravilhoso aqui, acontecendo 3 ligas aqui masculinas no Orla, mas eu acho assim que os atletas têm que se preocupar com a saúde e bem-estar, né? Eu sempre digo, né, para os alunos, não adianta querer entrar numa quadra, não fazer um aquecimento, não fazer um alongamento, não cuidar da alimentação. E acho que isso é muito importante. E eu quis trazer os dois aqui hoje justamente para que quem está nos vendo hoje aqui, né, que comece a pensar um pouquinho nessa parte assim, de cuidar da sua saúde, né, da sua alimentação, porque ela vai impactar aqui na quadra, né? Eu tenho pessoas aqui que volta e meia estão jogando, tem cãibras, né? O Evandro, né? O Evandro é um dos nossos amigos aqui também. E depois eu vou mandar um link de um vídeo que a gente tem de um torneio. Ele jogou 5 categorias daquele torneio. Quando ele chega em casa, a esposa dele filmando ele por trás, ele
tinha cãibra até no estômago. Ele falou. Foi do último torneio, né? Penúltimo torneio. Não, foi o torneio de novembro, aquela camisa verde e amarela. Esse vídeo. Eles estão chegando no apartamento. Na garagem. Esse vídeo esse ano vai estar concorrendo aos melhores vídeos do ano. Junto com o do Leco, aquele que o Leco toma uma esmechada lá em Cianorte, a raquete explode. Então eu acho que não vai ter vídeo melhor que esses dois aí pra esse ano. Então assim, cãibra, né? Alongamento, tem que ter um cuidado, né? Tem que ter um cuidado com o corpo, não pode. Esse dia eu tava vendo uma entrevista, acho que da Samantha Barijan, ela estava no podcast lá no Rio de Janeiro, ela falou justamente isso, né? O atleta profissional treina, faz a recuperação dele. E o atleta amador joga 8 partidas no dia e não cuida do corpo, não cuida do corpo, tem que cuidar, né? E se deixar aqui, a galera joga 8, 6, 7 partidas num dia mesmo e não tá cuidando. Elaine, queria ver contigo agora esta parte do que inclusive já podemos falar até dos teus projetos, né? Tu falou aqui que está auxiliando as pessoas a terem uma saúde melhor, mas eu queria que tu falasse um pouquinho dos teus projetos na sequência, mas o que um jogador de beach tênis ou de tênis, não importa o esporte, pode começar a fazer para cuidar do corpo, ter uma saúde melhor, para que possa render bem em quadra. Então, Marco, isso que você falou é muito interessante, porque realmente hoje em dia as pessoas elas estão tão preocupadas somente com a estética. Se ela busca algo que vá melhorar o corpo dela, é mais focado para a estética. E nem sempre a primeira opção é vou cuidar da minha alimentação, vou melhorar a minha alimentação. Porque as nossas células, elas precisam receber os nutrientes adequados para a gente ter uma vida mais saudável, né? Então, seja no tênis, no beach tênis ou qualquer esporte, a primeira coisa que a gente precisa fazer é cuidar da alimentação. Uma alimentação, uma suplementação de alta qualidade. Você está falando aí das câimbras? Eu tenho uma amiga que joga tênis e ela foi agora numa colônia, né, para jogar tênis, e ela estava falando que todas as amigas dela começaram a ter cãibra. E ela usa um dos suplementos, né, que ajuda nesse desempenho do esporte. E ela falou que lá ela começou a dar para a parceira dela não ter cãibra, e foi o que não teve. Então, assim, cuidar da alimentação, uma suplementação, isso é extremamente importante. Muitas pessoas, como você disse, e eu vejo isso porque a gente já participou de alguns torneios, elas começam a participar de 1, 2, 3, 4, várias categorias, né? E daí, entre um intervalo e outro, ela às vezes come um pastel. Sim. Às vezes, quando tem muito, assim, um espetinho ou um cachorro quente. Então, o que ela tá dando pro corpo dela? Qual é o combustível que ela tá dando pro corpo dela para que ele realmente reaja e consiga ter aquela energia para que ele possa ter um bom desempenho? Então, a primeira coisa é a alimentação. E a hidratação é extremamente importante, principalmente no frio. Tá. Mas a gente está falando aqui, no meu entender, de dois tipos de alimentação. Acho que tem aqui a alimentação durante a semana, né? E uma alimentação para torneio também, para dias de torneio também, que eu acho que ele tem que adequar essa alimentação para o dia de torneio. Qual seria a tua sugestão para dias de torneio? Muitas pessoas elas acham que eu preciso comer carboidrato, um prato de macarrão, um prato de, um pão, alguma coisa assim para me dar energia. Na verdade, o nosso corpo ele precisa sim de carboidrato complexo e de proteína também. Então, quando a pessoa vai se preparar pro torneio, é importante que naquela alimentação ela tenha assim o carboidrato complexo, ela tenha assim a proteína, vitaminas e minerais. Então, assim, ela pode comer. Se ela não usa um suplemento, né, um whey, alguma coisa assim, ela pode sim começar comendo frutas, proteína, né, que geralmente é dos ovos. Ela pode também fazer um shake proteico. Se não tem um shake próprio, né, como a gente usa, ela pode fazer ali uma mistura de frutas, de aveia, né, que ela possa deixar ele mais proteico. Ela sim pode comer pão? Pode comer pão? Pode. É o ideal você quebrar o seu jejum com um pão, com um carboidrato? Não, não é. Mas você pode também. Mas o mais importante é que nesse longo desse torneio, né, que ele está aqui o dia inteiro, ele não fique muitas horas sem comer. E quando ele for comer, ele come algo de ação rápida dentro do corpo dele, para que ele possa ter uma resposta rápida, tá? Então, por exemplo, eu sempre vejo que aqui tem, por exemplo, fruta, tem banana, tem... né? Então tá sempre, não deixar isso se espaçar muito. Entendi. E a hidratação? A hidratação é fundamental também, né? Eu sempre digo, né? Garrafinha d'água, o repelente
e o protetor, né? Porque isso é importante. Ferro, queria ver contigo, já linkando aqui com o assunto que a Elaine falou. A gente tem visto aí que os atletas profissionais, eles estão não só com treinador, mas estão com nutricionista, estão com um staff muito grande, assim. Tudo bem que a gente está falando aqui para atletas amadores também, né? Mas o atleta amador tem o mesmo corpo que o atleta profissional. Eu acho que ele tem que ter essa preocupação com ele, assim. Tu acha que é possível hoje um atleta amador? Ele é amador, ele joga durante a semana nas academias, ele joga 1 ou 2 torneios por mês. Tu acha que ele deveria ter essa preocupação? E se ele tivesse a preocupação, o que tu recomendaria para ele? Marco, é um bom ponto, né? Porque assim, hoje o atleta amador de vários esportes, né? Vamos se ater, hoje a gente está falando de tênis, de beach tênis, né? Que tem popularizado bastante, então você tem muita gente fazendo muita coisa. E o atleta amador, ele pode ser de várias idades, então tem muitos torneios, né? Porque hoje está muito acessível. Então, até fazendo um gancho com o que a Elaine falou, né? Que a gente tem os pilares para a nossa saúde, né? Você tem a saúde física, a saúde emocional, tem a saúde espiritual. E aí tem a questão de treinar e jogar. Então, ontem mesmo a gente estava falando isso lá, teve um torneio de tênis, estava falando com atletas profissionais de handball e estava fazendo a diferença entre o atleta amador e o atleta profissional, e tem pouca diferença. Então, como você disse, eu acho que algumas preocupações, né, a questão da alimentação, a questão do sono, a questão, às vezes, de uma rotina, tudo isso vai ajudar na sua qualidade de vida e vai melhorar a sua performance como atleta amador. A gente que está envolvido muitos anos aí com torneio de tênis, beach, você pode reparar, mesmo o atleta amador, se ele tem alguns cuidados adicionais, ele pode ter um rendimento melhor. E às vezes o cara não joga nem tão bem, mas ele consegue ter uma consistência melhor. Então os cuidados como alimentação, hidratação e a questão também eu chamo muito da gestão das emoções, que é uma das coisas que é a minha especialidade, a Elaine também, né? Essa questão, desde você respirar, então esses cuidados acabam ajudando. Então eu vejo pouca diferença entre o atleta amador e o atleta profissional. O que muda é o objetivo, mas os princípios são os mesmos. E a gente sempre tem que lembrar, né? Seja se você está começando a jogar agora, se você quer competir ou não, você vai se adequando ao seu ritmo, ao seu nível, de acordo com o objetivo que você tem. E você tocou num outro ponto, né, Marco? Para fechar essa questão, hoje está muito mais acessível esse conceito de uma equipe multidisciplinar. Né? O que você vê lá, vamos pegar aí, você pega lá no tênis, o cara vê fisioterapeuta, tem um nutricionista, tem um psicólogo, tem não sei o quê. E hoje, por mais que tu não tenha um cara, mas você tem a informação que você pode compor. Então isso vai ajudar muito, né? Então a questão de uma orientação da sua alimentação, às vezes alguém para trocar uma ideia, para trabalhar um pouco o seu emocional, a questão até mesmo de um personal de alto rendimento para te ajudar com coisas específicas. E uma dica que eu dou, principalmente quem faz o atleta amador aí, pensa assim, quanto menos eu me preocupar com isso, menos eu vou poder jogar, por causa das lesões. Claro. Porque você pode reparar, principalmente o cara não tem muita rotina, e aí o cara acaba machucando, aí o cara estraga, uma cãibra dessa estraga 3 meses, o cara vai não sei o quê, e essa dose eu acho que tem que ter bastante. Então, e pensar nesse conceito dessa equipe multidisciplinar, mesmo que tu não tenha essa estrutura. E sempre tem alguém que tem uma informação que pode te ajudar. É a questão da mentalidade que você tem que ter, dos seus limites que você tem que respeitar, mas sim buscar objetivos, né? E aí tu vai, igual aqui, olha que legal, você não precisa às vezes nem gastar com isso, só se você ter essa consciência, que é o que a Elaine sempre fala. E a gente ajuda muito nessa conscientização, ou é por bem, ou é por mal, né? Eu queria até aproveitar aqui com a Elaine, nós temos 2 amigas em comum, que frequentam lá o teu espaço. E pode entregar elas aqui, não tem problema, tá? Pode entregar, né? Atenção, Juliana e Deise Maria. Eu quero saber se a Juliana e a Deise Maria já te pediram dicas, né, de como elas deveriam se alimentar, porque elas jogam torneio, elas jogam ligas, a Juliana acho que joga de segunda a segunda, né? A Denga e o Dengo jogam de segunda a segunda. Eu sei que elas já frequentam o espaço lá antes mesmo de começar a jogar, não é isso? Sim. A Ju, ela frequenta já há muito tempo. A Deise, ela vai acompanhada pela Ju. Mas quanto tempo a Deise, então, que é a última? A Deise, elas sempre foram juntas. Desde quando a Ju começou a frequentar, ela já ia. Mas a Ju, ela já se cuidava. A Ju, ela já
tomava nutrição já antes mesmo de me conhecer. Não, a Ju eu sei que ela traz, inclusive, ela traz alguma coisa durante dias de torneio, eu sei que ela, ela toma usa, né? as ela bebidas, prepara, ela, sim. Mas não, a resposta é não. Elas nunca me perguntaram como eu posso me alimentar e melhorar meu desempenho dentro de quadra, como que eu posso fazer para aproveitar, ter um resultado melhor. Não, a resposta é não. É legal. E Deise, ó, bom, e aí... A Ju vai todo dia, a Deise vai de vez em quando, a Deise dá umas escapadas. Mas a Deise dá desculpa da rota, né, que ela faz uma rota. Ela faz a rota, ela viaja bastante. Ela faz a rota. É o que a Ju fala, mas depois no almoço a gente fala. Mas somos queridas. E aí, eu já queria fazer um link aqui para os teus projetos. Eu sei que tu tem projetos que tu quer colocar. Passa, nesse teu projeto, tem essa possibilidade, por exemplo, que a Ju e a Deise, a Dani também, que tá lá contigo sempre, que diz que vai voltar a jogar torneio, que eu duvido, assim, elas seriam uma forma até de tu ter um trabalho à parte do que tu tem lá, de dar esses aconselhamentos, né? Sim. Não sei se é um aconselhamento é a palavra certa, ou uma mentoria mesmo, né? Mentoria de hábitos saudáveis. Mentoria de hábitos saudáveis. Para não só aquele atleta, aquela pessoa que se preocupa com a sua alimentação durante a semana, mas que no final de semana está jogando e pode ser uma possibilidade também, né? Sim, porque assim, na verdade a gente ajusta de acordo, a mentoria é dada de acordo com o objetivo da pessoa, né? Então, por exemplo, vamos falar da Dani, já que ela tá quietinha. Há algum tempo atrás, bastante tempo atrás, quando a Dani, a gente começou a trabalhar mais junto, teve um dia que ela me pediu, nós conversamos e nós fizemos alguns ajustes dentro da rotina dela e ela colocou em prática esses ajustes e ela teve uma grande diferença, tanto nas taxas dela, né, do metabolismo, questão de gordura, massa magra e tudo mais, como no desempenho também. A Deise e a Ju já fizeram a biopedância lá? Não, ainda nunca fizeram. Olha, Ju, Deise. Podia ter feito, né? Porque sim. A gente tem uma tática pra isso, Marco. Porque eles são tudo competitivas, aí falaram que vão fazer o desafio das meninas. 8, pra ver quem chega na... Aí funciona. Gostei da ideia. Porque as meninas, aliás, são competitivas, né? É a Dani mais 7. A Dani mais 7. Tem que ser 8? Pelo menos 8. 8 a gente fala de 8 a 12, que dá uma legal. 8 é por causa do beat, né? São 4. Mas botar as meninas competitivas, né? Porque daí porque tem quando você se desafia em grupo, né? É legal. Gostei da ideia. A gente pode amadurecer a ideia de lançar o desafio do podcast aqui. A gente pode acompanhar por aqui, anunciar os vencedores. Tá. Um ponto só pegando o gancho no que a Ilane falou, né? Porque eu não sei se todo mundo sabe, o João Gabriel ele ainda é atleta, né? Ele é professor de tênis, ele teve uma rotina aí. Então a gente viveu muito isso. Vocês testam muito nele lá também é que o João já nasceu dentro do. Sim, na verdade, sim. Em casa a gente veio mudando os hábitos, né? Hoje quem vê a gente assim mais saudável, a gente tinha um passado complicado, né? Eu venho de uma família assim de obesos, hipertensos, eu cheguei a pesar 115 quilos, né? E a Elaine, né, na época lá com a ajuda lá da minha mãe e tal, que ela se cuidou, me cuidou, então eu fui... Então a gente vem mudando os hábitos. Quando o João nasceu, a gente já tinha uns hábitos diferentes, já não comia pão no café da manhã, já tomava shake, né? Eu falo disso porque a mentoria é você ajudar você chegar mais rápido no objetivo ajustando algumas coisas. Então não é só alimentação, é alimentação, atividade física, suplementação, mentalidade e a questão até a gente chama da comunidade, né? E tem um conceito que a Elaine trabalha muito com isso, que é a nutrição comportamental. Então você pega, o João é atleta, ele tá atleta, é profissional lá, quando ele estava jogando. O João ele é mais professor do que hoje ele está mais professor. Mas esses tempos atrás ele ia jogar um torneio. E aí ele ajustou a rotina dele para ter um resultado melhor. E nós, junto com a Elaine e eu também, a gente cuidou já de muitos atletas profissionais, semiprofissionais, mulheres, homens que dão mais trabalho, cuidou de casais. Tem famílias, Marco, que melhorou muita qualidade de vida através de mudança de hábitos, que hoje, com essa vida corrida, a gente não tem tempo para se cuidar, então esse equilíbrio, então essa é a mudança que ela é gradativa, mas é para a vida toda. Esse é o conceito que as pessoas têm que entender, que às vezes isso está mais disseminado agora, mas e não esperar ter o problema. Muita gente procura a gente lá, né, a Ilândia, fui no médico, agora estou com as minhas taxas tudo ferrado. Então não precisa esperar isso. Você pode ir buscando bons hábitos, né? Eu agora acabei de fazer 50. Esse dia eu fui para São Paulo, aí eu comecei a rever uns amigos meus. Aí os caras ficaram impressionados, você não usa óculos,
não toma nenhum remédio. Pô, um toma, é o remédio de pressão, é o remédio pra dormir, é o remédio pra acordar, é o não sei o que. Então esse é o conceito que a gente busca trazer, por isso que é conscientização. Só que infelizmente, né, nem todo mundo gosta disso, né, de se cuidar, né? Você tocou no assunto, né, saúde, bem-estar, qualidade de vida, né? E para fechar esse assunto, a questão do esporte, né? Eu me lembro lá na época, né, do que a gente trabalhou junto, a gente levava a turma lá do espaço para jogar beach tênis. A minha mãe nunca tinha segurado uma raquete. A Rose, né, a turma que não vai ligar de falar o nome, né? A gente levava lá, tinha 2 quadras, uma pra galera que tava começando e a outra que tava jogando. Sim. Então tá tudo. E é importante você ter uma atividade física. Se você ir contra o esporte, né? Aí que eu acho que o beach tênis ajuda bastante, né? E a gente orienta, né, amor, essa questão de incentiva a pessoa, começa a fazer atividade física por necessidade, mas vai buscar um esporte que você gosta. E muita gente se identificou com o beach tênis. Então essa questão de conscientização, mudança de hábitos, e é isso que a Elaine, ela é especialista nisso, inclusive agora ela ainda vai dedicar mais esses grupos, né? Você tem grupos de 10, 12 pessoas durante 12 semanas para você ir mudando, porque em 12 semanas tu adquire um novo hábito que tu leva pro resto da vida, entendeu? Isso tá começando agora. Legal, gostei, acho que a gente pode fazer começar com meus alunos, vou propor isso para eles, a gente pode fazer alguma coisa lá no espaço, um dia. A gente oferece as avaliações completas, oferece as orientações, e aí cada um de acordo com o objetivo, aí a gente orienta o grupo todo, aí cada um decide ali o que quer fazer, né? Mais ou menos igual a Elaine fez com a Dani, a gente mesmo uma época pegou, o Marco também teve um período lá que a gente, porque ele tá começando a dar aula, né, aí a dor aqui. Isso é outra coisa que eu queria falar contigo. Pô, vamos falar, aula. Nós temos aqui diversos professores aqui no Orla, e uma das coisas que eu sempre falei pro Leco, né, hoje ele dá bastante aulas à noite, né, ele dá muita aula, e o Leco, ele tem uma característica, aliás, eu nem fico do lado da quadra do Leco, eu nem me atrevo, porque ele fala muito, ele fala o tempo todo, é a característica dele, eu não tô nem criticando, é legal, porque é o estilo dele conversar, eu acredito que ele saia muito mais cansado de garganta do que de perna e braço, que aliás é uma coisa que os professores têm, a gente fica muito estático, né, e eu tenho, às vezes, me dá cãibra, dependendo do exercício que eu vou fazer, porque a gente fica muito parado em quadra, fala muito, se desloca pouco. O que a gente poderia fazer, Elaine, então faltando aqui contigo, o que os professores, né, e tem professor de tênis, no beach ainda nós não temos isso, que o grande desafio do beach é as aulas pela manhã e no meio da tarde, né, mas o tênis os caras começam às 6 da manhã e param 11 da noite, né, tem aquela paradinha que das 11 até as 3, até as 2. Meio-dia, as 2 ali, né? Meio-dia. Muita gente faz na hora do... Mas vamos lá, chega a ser 8 a 10 horas de aula por dia. Os professores estão se cuidando, o João Gabriel, por exemplo, hoje, eu não vou dar o exemplo do João Gabriel, porque ele é filho de vocês e tenho certeza que ele faz. Mas outros professores já procuraram vocês para alguma coisa nesse sentido? Olha, perna, braço e principalmente garganta, voz? Não necessariamente nesse contexto, mas sim, já teve professor que procurou a gente para poder se alimentar melhor, para usar um suplemento melhor. Por quê? Porque foi o que você falou, muitas vezes a pessoa está o dia inteiro em pé, o dia inteiro em quadro, mas ele não está se exercitando. Então muitas vezes ele não se alimenta adequadamente, às vezes acaba até ganhando peso, sim, né? Acumulando. Tenho visto alguns professores acima do peso. Acabam ganhando peso e aí falta energia, falta disposição, né? Sim. Então já... E isso afeta até na aula dele mesmo, Com certeza, porque se a pessoa não tem energia, ela não tem disposição. Porque pensa bem, foi o que você falou, começa a dar aula às 6h30, 7 horas e vai até às 10 horas, você precisa manter a sua energia, a sua disposição, né? O pique, porque a sua aula tem que ter a mesma qualidade, do começo ao fim. Então é extremamente importante. Tem uns casos sobre isso de professor, né, Marco? Amigos nossos aqui, que eu não sei se pode falar o nome ou não. Fala, aqui tá liberado. Não, mas tem um grande amigo. Não, tem um grande amigo nosso, uma época, quando o Neuroci voltou das aulas, e aí ele começou naquela, ele teve, tem pra voltar, não sei o quê. Aí durante um tempo, essa questão ele até perdeu um pouco de peso, e ele foi se adequando por causa justamente da prevenção, da questão da suplementação, da rotina. O próprio Marco Ridolfo também, agora mesmo ele tá voltando a bater uma bola, eu tô cuidando, o Fabrício lá, o Felipe, teve vários casos, porque isso que você falou, né, Marco? Mesmo guardando as proporções diferentes do estilo de jogo, você gera um desgaste, você tem a questão do sol, tem uma série, e você tem que manter aquela consistência. O próprio
O Juliano também, né? O Juliano sempre começa às 6 da manhã, vai até ainda dar aula. Então a gente sempre esteve envolvido, né? E às vezes um vai falando pro outro e tal, e é uma questão de conscientização. Que você trabalha com o seu corpo e você trabalha com a sua mente. Aí tu tem que trabalhar a consistência, né? E você é um cara que tem essa consciência também, né? A gente até brinca, né? Agora, quanto mais... Essa semana a gente tava falando disso, né? Então a gente já cuidou de alguns. E é legal também que ele se conscientize, né? Porque nem todo mundo tem... conscientizando, ele vai conscientizar o aluno dele com certeza, né? Que nem você acabou de dar um exemplo aí. Tu já se preocupou com seus alunos. Mas peraí, mas eu me preocupo e eu sei feito dos meus alunos. E como é que tu vai dar o exemplo, né, que a gente tá falando se você não faz? E são pequenos ajustes de acordo com a rotina. E às vezes é um detalhezinho. Um detalhezinho ali, uma besteirinha, é o 4, 5 quilos que você perde. E não é só o protetor solar que a gente brinca, né? Às vezes você pega ali um suplemento de alta qualidade, como um CR7 ali, que tu troca ele, é um hidroeletrólito ali. Às vezes você pega, em vez de comer uma besteira, tu vai lá, as meninas fazem muito isso, por isso a gente ajuda, né? Tu vai ter em torno, me dá os pudim, não sei o quê. São pequenos ajustes e outros cuidados, né? Mas é muita conscientização, tá, Marco? Aí que entra o trabalho de destravando isso, mas por amor. E não pela dor, porque se o professor fica sem trabalhar, meu irmão, e aí, como é que faz? Se não trabalha, não ganha. O corpo dele é importante nesse projeto. Eu tenho aqui alguns alunos, eu não vou citar nome, mas eu tenho alguns alunos que fazem a aula e depois vêm repor a caloria que queimou, então. E tinha que ser o contrário, né? E tinha que ser o contrário, né? Mas isso daí é algo que, é o que o Alexandre falou, é algo que a gente tem que ir trabalhando ao longo do tempo, porque quando a gente vê que uma pessoa ela teve uma transformação, de vida, uma transformação corporal, é porque ela estava muito decidida, ou porque ela tinha um propósito, ou porque ela precisava. Fora isso, tem que ser algo gradativo, que a gente vai transformando a mente da pessoa, porque se ela entendesse que depois de um grande atividade física que ela tem de 1 hora intensa, o que ela comer depois, nos próximos 40 minutos, vai fazer total diferença na vida dela, ela pensaria. Ela escolheria melhor. Aí entra um ponto que a gente fala muito, né, além da mentalidade, é a questão o emocional. Que inconscientemente ele fala assim, todo mundo passou por isso. Nossa, fui lá, treinei. Não, eu mereço. Não, é bem isso. Eu tava falando com o Jeff antes aqui, que ele também é da área de tecnologia, né? Aliás, depois já citou o nome do Jeff. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer um parênteses aqui sobre o Jeff. Então, beleza. Não, deixa eu esquecer. É que ele tava lembrando, né? Porque aqui, gente, aqui a gente não tem pauta, pode ver, nós não temos papel, não passei nada. A gente esperando a pauta. Ficou esperando a pauta. A ideia aqui, como a gente se conhece e quem eu trouxer aqui, a gente conhece a história, então que nunca vai ter pauta, tá? O papelzinho que se tem aqui que apareceu aqui na minha mesa, isso aqui, ó, tava reservado aqui pra nós, tá? Então, a gente não tem pauta. Fala. Não, só fazendo um gancho, a gente tá falando do corporativo, né? E o Jeff também tem carreira na área de tecnologia, assim como eu. A Elaine também iniciou a carreira, ela trabalhou com muito, nem no final dos anos 90, início dos anos 2000, né? Preservando algumas datas, o que acontece? A galera trabalha muito e vai, e transa, e usa, queima pestana, aí chega em casa... Ou chega até na hora do almoço, né? Não sei se o Jeff, a gente trabalhou no escritório que tinha muito restaurante. A galera chegava ali e achou que o mundo ia acabar em comida. Tinha uns lugares que a gente ia lá, acima de 800 gramas não pesa. Então, essa compensação que a gente acaba tendo não é só dentro do esporte, aí é uma questão de conscientização. E às vezes tem coisas que você tem e você não sabe que tem. A questão da hereditariedade, questões que você vai... E às vezes você está disparando aquelas emoções, você está descontando às vezes na comida. Então não é só no esporte. Então é esse comportamento de compensação, e às vezes a Elaine tocou num ponto que às vezes a galera não sabe. Tu faz fazer uma atividade física, aí a janela metabólica ali é muito importante que tu vai comer. E você vai lá, em vez de talvez um alimento de alta proteína, o cara vai lá, às vezes uma cerveja, um pastel e tudo mais. É a mesma coisa do café da manhã, por uma simples falta de informação. Então essa compensação, ela acontece. Por isso que a gente tem que trabalhar essa mudança de mentalidade gradativamente e não esperar sentir uma dor grande. Né, uma história que não é tão boa, né? Essa semana a gente encontrou uma pessoa que estava fazendo uns exames e tal, que assim, se ele não emagrecer tantos quilos lá e tanto, né, ele vai desenvolver uma doença incurável. E aí? Aí a galera fica desesperada, e acontece muito na nossa área também. Então é isso que é o conceito que a gente bate muito, né, amor? A questão da conscientização por amor.
E aí você tem as pessoas que podem te ajudar. Sim. E uma pergunta que eu deixo para todo mundo, né? Assim, hoje, as informações que a gente tem para ter uma melhor qualidade de vida tá disponível. Mas por que as pessoas não fazem? As pessoas não sabem o que tem que fazer, o que tem que treinar. Por que as pessoas não fazem? E às vezes ela não sabe. Não quer sair na zona de conforto, né? Exatamente. Acho que vai levar, acho que vai viver pela... Então, a palavra certa é essa conscientização. E você também passou por isso, lembra as nossas primeiras conversas, né? Até essa questão de quando você resolveu, né? Além do trabalho, vai pra cá, vai pra lá, assim mesmo. Se você não conscientiza, e que hora que às vezes eu tô com uma dor aqui, meu joelho tá doendo, né? O próprio Marco passou por isso lá, né? Porque tu começou a dar aula, começou a sentir umas dores, e é um processo, né? E a gente tem condição de ajudar quem quiser, seja individualmente ou seja em grupo. Essa semana eu fiz uma viagem a trabalho, então eu peguei, só foram 5 voos no total, né? Fui pra PH, foram 5 voos. Os snacks, aquela coisa que eles dão, eu trouxe todinho pra casa. Entreguei tudo pro Marcos Fernando, porque era torresmin, amendoim, bala e bolo. Então, assim, se a gente não cuidar da alimentação... E eu acho que um outro assunto legal de falar também é a alimentação quando a gente está em viagem, né? A gente acaba abusando muito, né? O café do hotel, almoça no restaurante num dia, restaurante no outro dia. E isso, às vezes, acaba atrapalhando também se o cara tem uma dieta. Se ele não tiver uma dieta, é pior ainda. Se ele não se controlar também. Eu acho que eu tenho amigos aqui e claro, a galera do Beach Tennis, toda ela trabalha, né? Pouquíssimos são os que não trabalham, né? Então tem que cuidar disso também, não adianta... Eu cito o caso do Evandro aqui, essa semana ele estava em Curitiba. Então, assim, quando a gente está viajando, a gente fica um pouquinho desregado. Se não cuidar, vai acabar interferindo ali no final de semana dele. Mas eu queria voltar aqui, Jeff. Ixi, o Jeff, só vou... Queria falar, a gente sempre fala, né, dos links aí que o Beach Tennis nos proporciona. O Jeff, ele tem lá o canal dele também, do Tenistas em Ação, que lá em 2017 a gente teve um bate-papo, foi muito bacana. E o Jeff estava morando em São Paulo. E quando a gente veio gravar aqui agora, foi esse ano que a gente gravou um outro episódio no Tenistas em Ação, né, Jeff? Contando os 10, da evolução desses 10 anos, né? Os 10 anos de beach tênis aqui. 10 anos não, 7 anos, né? 10 anos do beach tênis. 10 anos de beach tênis e fazia 7 anos. 7 anos 2015, da primeira gravação. A gente gravou lá na Go Beach, ainda recém tinha inaugurado a Go Beach 1 ano. E o Jeff morava em São Paulo. Quando ele veio gravar esses 10 anos da evolução comigo, eu até brinquei com ele, né? Quem sabe tu não vem morar em Maringá? Pô, uma das melhores cidades para se morar no Brasil, vários prêmios que Maringá tem nesse sentido. E eu provoquei ele, e acho que não deu um mês depois dessa gravação do episódio, ele veio gravar aqui. E olha as coincidências, né? Num torneio que ele veio aqui participar com a gente, ele reconheceu que o Fábio Carvalho, que tinha amigo meu de infância, o Fábio estudou comigo. O pai dos guris? Amigo meu. Tu conhece o Fábio Carvalho aqui também? Comigo, amigo de infância. A irmã dele estudou comigo também. A gente se encontrou na... Mas é o mesmo, Fábio Carvalho? De Assis, estudou. De Assis, isso. Trabalha com hora. Mais um link que eu não sabia, né? E agora... Vamos contar essa galera. Eu falo que são os dinossauros, né? Então, assim, quando o Ferro chegou hoje aqui para gravar, acabou resumindo, né? Vocês trabalharam no mesmo período, quantos anos atrás? 20? 2003. Em 2003, 20 anos atrás, trabalharam nessa mesma empresa. Que legal isso, né, Jeff? Nossa, demais. Na hora que você me passou, né? A gente vai conversar com a Elaine e com a Lê. Aí eu comecei e falei, bom, deixa eu saber um pouquinho mais sobre eles, né? Eu te perguntei algumas coisas e fui ver nas redes sociais. Aí eu vi que você tinha postado alguma coisa do Citibank. Você trabalhou no mercado corporativo. Eu falei, caramba, que eu trabalhei lá, né, num projeto. Trabalhamos na mesma equipe, inclusive. Mesma equipe, e as mesmas pessoas, né? E isso que o Marco tava falando, eu sou daqui do Paraná. Eu tava lá em São Paulo desde 2002. Foi um pouquinho antes de entrar no Citibank. E ficava naquela coisa de lá e cá, né? Família aqui e eu lá trabalhando. E agora com essa possibilidade de home office que as empresas estão encarando mais, né? Aí eu já estava meio que com vontade de vir para cá. Daí uma vez conversando com o Marco, Marco, vamos fazer um novo episódio para contar a evolução do que aconteceu de lá para cá? Aí ele falou, Gerson, tem que vir para cá porque aqui o beach tennis está bombando, tem muita coisa acontecendo. Aí eu já estava meio querendo, aí juntou tudo e estamos aqui. Agora daqui para... E aí a gente tem uns amigos em comum, várias histórias. O Fábio, o Paulo também formou junto com o Paulo Riba, né? Mas o Fábio eu já encontrei ele na quadra de beach. Ah, é?
Né? E outro dia encontrei ele comendo pastel na feira também, mas isso a gente deixa a hora que ele estiver junto, né? Vou dar uma parte aqui. Eu jogava bem, cara, futebol, vôlei. Deixa eu fazer uma parte aqui. Eu nunca, quando eu fazia minhas comparações do beach com o tênis, eu nunca reclamei do tênis, eu nunca questionei o tênis, muito pelo contrário. Né? No meu início aqui, Lucas Cerci, Rafael Moreno, Ian Torno, o Iabico, o próprio Gustavo Junqueira, o Barudi. Lembra o Gustavo? O Gustavinho veio mais adiante depois, né? Aquele menino que foi para os Estados Unidos lá, aquele menino o japonês lá também, que foi é japonês, né? Dudu. Eles logo no início, eles jogaram o torneio que eles jogaram foi em maio de 13. Eu tinha começado aqui em janeiro, eles jogaram em maio. E eles me ajudaram a alavancar muito, né? Lembra aquele skate fica no Maringá Clube lá, de tenista também? Sim. Exatamente. O terceiro torneio em julho, me deu muito orgulho que o terceiro torneio em julho foi na Vila Olímpica. Eu lembro. E lá, eu sempre assim, eram 4 quadras, são 16 atletas. Nós tínhamos lá, jogando naquela vez. Eu achei demais. Iverson, Gustavinho, Hugo Melo, Kiko, Diego Tambori, que tá aqui do ladinho do Storm. Quem mais? O Rosinaldo, professor, lá do Mato Grosso, estava aqui jogando. Tinha mais um teu amigo também lá, eu não me lembro o nome dele agora, mas tinha muita experiência no tênis. Esses caras, quando a gente botou lá para jogar naquela categoria, pena que foi um horário assim que não tinha muita gente. Na época ainda não jogava. Então assim, para mim aquela vez assim foi uma forma de fazer com que os tenistas me ajudaram muito. E eles vinham com a experiência da empunhadura, de jogar, então trouxeram muitas outras. E também não tinha tanto professor, né, Marcos? Tinha que trazer os caras de fora, né? Eu lembro o Guilherme Prata lá, que veio algumas vezes. Um abraço pro Gui Prata. Vou trazer ele de novo, o Gui Prata. Ele é super divertido. Então assim, e aí, fazendo um pouquinho já um link aqui, claro que a gente tá falando de bem-estar e qualidade de vida, mas acho que o bem-estar e a qualidade de vida tem a ver com o trabalho também. Sim. E hoje aqui, né, passados 10 anos de beach tênis, a quantidade de espaços que a gente tem de beach tênis que abriu um campo aqui para o pessoal dar aula, né? Eu sei de muitos professores de tênis que saíram do tênis e dão aula só no beach tênis. E tu viveu um pouquinho disso, eu queria que tu falasse um pouquinho dessa transição aí de professores que saíram do tênis e que foram pro beach, que é mais uma forma de ganho também, né? Sem dúvida, até você falando assim, né, Marco, passa um filme na cabeça, né, porque eu sempre gostei de esporte. Aí eu me envolvi mais com o tênis em 2004, mas aí já virei voluntário, liga lá em Jaí e tudo mais, e até hoje eu tenho grandes amigos. Um dos melhores amigos do meu filho hoje como professor foi o meu primeiro professor, que é o Fabrício Burner lá, inclusive a irmã deu aula para... Então, a história do beach foi e a história do Marco aqui, né? E a gente teve junto, né? Só não teve junto quando ele foi embora por um período, né? Então, a questão dos primeiros movimentos, as quadras lá no Marinho Clube, o próprio Rubinho também foi um cara que incentivou bastante no início, né? Construiu as quadras. E aí, esse início, a junção dos tenistas, né? Que eles iam... E todo mundo gosta da competição, né? Porque uma das vantagens que eu vejo todos são fantásticos, mas assim... Primeiro para o jogador, né, se adapta muito fácil, né? Tem a questão da competitividade, da atividade física. Outra coisa que eu destacaria, né, Marco, a questão também da socialização, esse contexto que, infelizmente, no tênis a gente não tem muito isso. Só vê aqui, ó, tu vê para uma liga, olha quanta gente, quantas quadras, vem as famílias. Tu vai lá, às vezes você vê um jogo de primeira classe, final de um torneio FTP 1000, só tem 10 pessoas assistindo e olha lá. Então, o que aconteceu? Então, naturalmente, como você falou, o beach tennis foi ganhando espaço, mas uma das coisas que eu gostaria de destacar, e até eu falo sempre pra galera aí, teve os corajosos lá no início, né? Eu acho que o Marco foi um deles, né? Depois veio a turma aí, o próprio Neuroci voltou a dar aula, sim, né? E aí começou a se formar a galera do beach tênis por si só, essa turma que veio de fora através de você, a galera que investiu também nas arenas, né? Me lembro lá, a gente ia jogar lá em Sarandi, lá no Pedro Granado, lá que tinha as ligas lá, e não sei o que, e depois começou a buscar os espaços, né? Eu me lembro quando a gente fez quando você juntou com o Rubinho, aí fez os torneios lá na Ecoplay, e é um barato que todos os torneios do Marco é no horário, né? Tu lembra com as planilhas, tudo e tal, né? Aí e depois na hora do almoço a gente conta da música lá, quando a gente ganhou do Miguel Pérez
Você fez eu cantar, lembra? Ah, sim. Olha, tá no YouTube esse vídeo. Então, e aí... Aliás, devido à tua música que tu cantou lá, tu derrubou o vídeo do YouTube, sabia? E aí eu acho que com esse crescimento de atleta, mais aqui trazendo a galera de fora, aí eu acho que aí criou-se uma oportunidade para as professoras. Eu conheço vários que talvez não conseguiriam destacar tanto por também eu fazer esporte hoje, viver do esporte, né? Sim. E aí isso que foi criado, criou um ambiente para todo o ecossistema, né? Alunos, professores e os professores, né? Teve alguns deles que acabaram no beach tênis, conseguiram um espaço maior, se identificaram e hoje formam novos atletas, né? Seja para o cara jogar e principalmente por qualidade de vida, né? E eu falo muito lá no espaço que a gente tem, né, amor? Você já experimentou o beach tênis, né? E eu sou um afortunado, né? Porque a gente veio do esporte, né? O meu filho resolveu ser atleta. E consegui trazer a Elaine também, né? Que o pessoal foi. Mas Ela já jogou, ninguém sabe. Acho que muita gente não sabe. Já jogou torneio. Ela só não jogou em Aruba, né? Até fiquei em segundo lugar. Ah, é? É. Segundo lugar Campeão, eu segundo nunca lugar fui, mas eu tenho um lema aqui para segundo lugar, tá? Segundo lugar é o primeiro dos perdedores. Ah, não. Mas pra mim que tava começando foi o máximo. A gente tá falando de bem-estar, qualidade de esporte, né? O pessoal brinca assim, né? Porque a Elaine, ela veio pro tênis, começou lá em Jundiaí, e quando a família se envolve, fica mais fácil, né? Aí primeiro que a gente tem mais alvará para jogar. E o beach tênis foi uma transição natural, como você falou, foi a novidade, a facilidade. Então eu acho é muito fácil. É uma inclusão assim fenomenal e é só ver, se a gente pega quando a gente começou não tinha nenhuma quadra. Hoje se perdeu a conta de quantas quadras nas academias. Então eu acho que é um ecossistema muito positivo. Eu acho que tem muito espaço ainda para crescer porque está tendo não é uma bolha. Eu acho que isso já provou. A gente estava falando agora há pouco com a galera ali, que eu encontrei uma turma dos antigamente, né? E eu lembrei do episódio em 2014, o Interclubes de tênis. Que você trouxe aquele cara da Red lá, aqueles projetos de longo prazo. Aí todo clube a gente jogava um beach tênis. E aí não lembra as reuniões? E se você pegar lá, mesmo com os desafios que não teve investimento naquele momento, e olha o que aconteceu no beach nível Brasil e nível internacional. Inclusive, já faz 2 anos que a própria Herbalife investe pesado no mundo inteiro. Exatamente. E agora, graças a Deus, veio pro Brasil. Então, realmente é um ecossistema muito positivo. E não só a Herbalife, né, empresas de renome, aqui a gente não tem problema nenhum de citar nomes, a Lacoste entrou patrocinando agora lá a Sofia Shaw. E vai vir outros, hein? E a fila já está forte, e aí patrocinando. Então, se essas empresas... Você contando a história da atleta? Desculpa, da atleta entrando forte aí. Ela é muito forte no futebol, né? Sabia que a atleta foi a fornecedora das camisas da seleção brasileira de 70? Te falei, né? Eu não sabia. Então, sim, então é uma marca muito antiga no Brasil, né? Que o Rica agora aí assumiu já faz um bom tempo. Muito forte no futebol. E os caras estão com material muito bacana aí para beach tennis. Daqui a pouquinho, acho que eles vão começar a divulgar mais ainda. A gente está preparando uma coleção. Eu acho que, acho que uma ideia que tinha me dado lá atrás de eu ter a minha marca, de eu lançar, acho que tá se caminhando para isso. Eu mesmo vou cuidar disso agora. Tá se caminhando para isso. Da gente fazer a marca do mar. Eu tenho 2 camisetas que eu guardo em casa. Eu devia até ter trazido, né? Não trouxe. Eu tenho lá que a gente fez um torneio aqui, né? Que quando você lançou o logotipo. Sim. Logo no início. E é de Aruba, né? Que eu guardo com bastante carinho. E aí eu tenho um parceiro meu que eu já falei pra ele, pra gente poder reestilizar a marca pra ficar mais. Mas tá isso aí, tamo junto aí no novo projeto, né? Beleza. Elaine, eu queria ver contigo agora o que a gente podia aqui dar de dicas, né, pra galera do beach tênis, porque eu tava falando do tênis, né, eu me lembro desse exemplo que tu deu agora, um torneio que eu fiz na Ecoplay, num domingo de tarde, bombando lá embaixo, mas bombando ali nas quadras de pena que só são 2 hoje lá, acho que tem 2, tinham 4. O torneio de beach tênis bombando lá embaixo e lá em cima uma final, eu não vou citar o nome, porque eles são os jogadores da melhor qualidade, né? Rolando uma final de duplas, era a final de duplas de um torneio de tênis, 6 pessoas assistindo o torneio, né? Eu me lembro que eu conversando com o Feijão uma vez, o Feijão chegou a me dizer assim, Marco, porque aí vem uma das diferenças do beach pro tênis, né? O tênis ele vai lá, joga na quinta-feira,
ganhou, ele volta na sexta, ganhou, ele volta no sábado e ganhou, ele volta no domingo para fazer. Ele não fica lá muito tempo, né? E a galera do beach acaba ficando o dia inteiro, né? Eu lembro uma vez o Rafael Peron lá na Ecoplay. Meu parceiro. Chegou o Rafael Peron. Nós vamos mandar esse link deles cantando a música, a gente bota aqui. O Rafael Peron foi parceiro dele nesse torneio de 2014. Rafael Peron. Miguel Pérez, hein, ó. Ganharam? Ganharam do Miguel? Era umas 6, 7 horas uns 6, 7 horas da tardezinha já, né? Rafael Peron chegou assim: Marco, eu não aguento mais escutar essa música, já tá tocando de novo. Mas Peron, tu chegou 8 da manhã aqui, porque ele foi ver a mãe dele jogar, depois ele viu o Diego jogar. E ele jogou. Até ele ganhou 3 categorias. Ele jogou 3. Então assim, ele fica o dia inteiro. A galera do beach tênis fica o dia inteiro. Me diz uma coisa, entre o beach e o tênis agora. O beach, tu sabe que a família toda pode jogar e a gente tem vários exemplos. Vocês, os 3 já jogaram beach tênis, a família do Fábio, os 4 jogam, no Leco, os 4 jogam, na Cida Peron, os 3 jogam. Vamos lá, mais aqui de família que eu tô falando. Enfim, várias, né? Lá a família do meu, que os 4 já jogaram. No tênis, tem isso dos 4 jogarem? Ou a proporção é bem menor que o beach tênis? Na verdade, eu acho que tem sim as famílias que jogam, né? Agora mesmo lá onde o João Gabriel tá dando aula, tem várias famílias, o pai, a mãe, tudo. Mas eu acho que... tem. Sim, das pessoas ficarem mais durante o dia... assistindo outras pessoas, lá eu vejo isso, esse ambiente de família. Mas lá no Gustavinho seria o único lugar que a princípio tem isso, pelo que eu vejo. Eu acho que ou não? Seria ali com essa cara, né? Ali eu tenho uma academia. A família do João Sanches, por exemplo. Sim, os 4 jogam, né? Os 4 jogam. E jogam beach também, né? E jogam beach também, entendeu? A da Lu, por exemplo, da Lu Balbino. Então, assim, ali tem outras pessoas que os filhinhos... Tem mães lá que, por exemplo, as meninas começaram a fazer aula, os filhos, aí agora as mães começaram a fazer aula também. Não é a mesma proporção que o beach tênis. Não, mas tem também. Mas tem algo em comum, né, amor? Para destacar que é o seguinte, a questão quando a família está envolvida. Aqui em Maringá também eu acho que tem bastante disso na SEMA, é um lugar que ainda... Mas é uma questão cultural. Ainda tem a turma da TM lá, esses dias eu passei lá para comemorar os 31 anos lá, pareceu que eu me sentia assim em casa, né? Porque ali eles me acolheram, da mesma forma que acolheram você quando você veio aqui, e a gente foi acolhido lá, mas é uma quantidade menor. E a segunda coisa, Marco, sobre esse ponto que você falou, respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que tem, mas numa proporção menor, e não é só em Maringá, em outros lugares. Segundo, são 3 fatores. Segundo, para você começar a jogar tênis, você leva um tempo maior. Sim. No beach tênis, você vai na sua primeira aula, tu já joga uma partida. Tá? E isso é uma diferença gritante. Eu acho que é o que faz toda a diferença. É uma diferença gritante. E fora a questão de envolvimento, você pode ter barulho, que nem ontem eu fui lá a gente fez um desafio lá, uma dupla, eu e o Neto Boto, contra o João Sanches e o Balbino. Eu tava com música e não sei o que, parecia. E lá, até na hora de trocar de quadra, o fair play do beach tennis, né? Que a gente implementou nas duplas agora. Eu faço isso sempre. Deixa eu falar sobre isso. Eu sempre digo para todo mundo que eu conheço, e alunos e tudo mais. O Gui Prata, quando esteve aqui em 2013, ele disse assim: Marco, não percam isso, esse negócio. Pode estar perdendo 5-0, mas na virada de quadra, dá o tapinha ali. Então, a gente isso é bacana. Isso na dupla já. Toda vez que eu jogar dupla, e ontem a gente fez isso. Cara, ontem parecia um torneio. O que se falava assim, nossa, parece um torneio de beach tênis, mas tem um pouco disso. E o último ponto, que aí é um movimento que eu tô mais próximo lá do tênis, que começou a acontecer, você tocou no outro ponto aí que afastou muita gente do tênis. Tu vai para um torneio de tênis, eu converso muito com o Ridolfo, que o Ridolfo desde sempre jogou, virou professor. Tu vai pra sexta-feira lá aí não começa no horário, aí o jogo demora, e não sei o que, aí tu volta no sábado, entendeu? Muita gente deixou o tênis e foi para outros esportes, foi pra corrida, foi pro triatlo, né? E alguns por causa dos horários, né? E uma coisa que começou a acontecer principalmente em clubes, né? E academias de tênis, a questão do tênis social, dos torneios assim, já tem até ligas, né? Você tem quem passou,
vai. Aí o torneio dos perdedores, para jogar mais. E torneio de confraternização, torneios onde você tem 2, 3 rodadas de classificação, principalmente na dupla, né? Sim. Então acabou. Também o tênis tem que se adaptar um pouquinho, principalmente pensando no tênis social, tá? Que o objetivo é a integração, o objetivo é a qualidade de vida. Isso é um esporte. E todo esporte, mesmo amador, ajuda você a ir para um próximo nível, né? De querer melhorar, de querer aprender, né? A gente, no último torneio aqui de junho, a gente colocou aí pela primeira vez o Consolation. E me lembro até que na hora que o pessoal da TV Massa estava aqui, da SBT, eu coloquei dois atletas para falar com a repórter, que justamente porque eles estavam no Consolation. E ainda dei a dica para ela, ó, pode provocar eles no Consolation, porque eles estão. E eu me lembro que até o Danilo falou, na verdade o Consolation o ganhador é o ganhador dos piores, né? Ele falou brincando. Mas pelo menos fica um pouquinho mais também, né? Não joga somente aquelas 2 partidas e acaba embora. Ele fica mais, envolve mais também, né? E uma das coisas que eu falava também para todo mundo que entrava no beach tênis, Elaine, era o seguinte, né? Chegou uma pessoa aqui, assim, é casada? É casado? Tem namorada? Tem namorado? Traz, porque daí você vai ficar aqui 3 horas jogando, vai ficar uma manhã, a galera tá desde as 9 horas aqui jogando, ainda não estamos, acho, nas semifinais, pelo que eu tô vendo dessa liga ali, e eles vão sair daqui 2 horas da tarde. Se a namorada, se a esposa não estiver junto, o telefone vai começar a tocar, onde é que tu tá, que hora vai chegar, traz, que é a melhor forma. E eu dou assim, aí eu passei por isso logo no início, porque quando eu comecei a jogar lá em Niterói, em 2012, a Dani não me acompanhava no sábado e no domingo lá. Mas também não me ligava, ela chegava no finalzinho lá da manhã ou da tarde, me pegava lá, a gente ia almoçar e tudo mais, mas não incomodava. Mas quando ela começou a participar, aí tu não tem problema, porque imagina ficar um torneio o dia inteiro e a tua esposa ou teu marido em casa e tu aqui jogando, se divertindo. Quando nós viemos para Maringá, o Alexandre fez isso, ele falou assim, eu vou pagar 3 meses de tênis para você, E só que você tem que fazer. Se depois desse tempo você não gostar, aí você pode parar. Sim, pelo menos experimenta. Pelo menos experimenta. E é isso daí, porque daí vira E isso eu acho muito legal, criar essa comunidade. Até para quem, como a gente está aqui falando de também estilo de vida, de saúde, quando a pessoa precisa começar por alguma atividade física, eu sempre falo do beach tênis por isso, porque eu vejo que cria uma comunidade. E isso faz diferença para a pessoa. E daí começa o beach tênis, aí sim ela vai começar a falar, nossa, eu posso melhorar, vou fazer uma musculação, vou fazer isso, fazer aquilo para melhorar meu desempenho, quero me cuidar mais. Mas essa comunidade de estar todo mundo junto, igual aqui você está falando, sábado à tarde a gente vê as crianças, famílias e tudo mais, isso faz diferença para começar uma atividade física. As pessoas quando fazem contato comigo aqui, perguntando como é que funciona, né, as aulas, como são as aulas, e quando tem uma aula experimental, eu sempre falo assim, eu sempre chamo ela para uma conversa. Qual o teu objetivo aqui de fazer uma aula? Eu quero me preparar para torneio. Beleza. É um tipo de treinamento. Eu quero fazer uma atividade física. Ok. Ele vai ter que preencher uma ficha de anamnese, entendeu? Ele vai ter que dizer assim, eu quero por causa de atividade física, eu estou muito tempo parado. Até porque a gente possa preparar a aula. E eu acho que os professores têm que ir nessa pegada assim, né? Não simplesmente pegar um aluno, vamos começar, vamos botar ali na turma. Não. Ver o que o aluno está querendo. Não, eu só quero fazer atividade física. Vai ter que ser um tipo de aula diferente. E assim, como abriram muitas vagas para professores, os professores que se prepararem para isso, eles vão ter vantagem, porque o aluno percebe, ele vai perceber que a aula não está fluindo, não está tendo um contato do professor com o aluno, de respeitar. E às vezes eu digo mais, né, os cursos, eu já dei vários cursos de capacitação, eu sempre dizia, olha, o aluno pode estar dentro da quadra, mas o pagador pode estar do lado de fora da quadra e vai estar te analisando muito mais que aquele aluno. Então assim, tem que ter essa seriedade, né? O tênis sempre foi, os professores de tênis, a gente sabe que tem ex-jogadores profissionais de tênis que dão aula, que são técnicos, né? Que são coaches, mas acho que o professor de beach tênis hoje, aquele que se capacitar, se preparar e ver um aluno ali para ele manter a aula um ano inteiro, né? Eu tenho alunos aqui que estão há mais de ano comigo também, mas tem que ter isso, porque ele percebe e vai para o professor. Isso que você está falando tem muito a ver, porque quando a gente começa a fazer algo que a gente gosta, a gente quer ver a nossa evolução. E se o professor ele não tem essa sensibilidade para se desenvolver, para desenvolver o aluno dele, a pessoa não vai ficar, porque mesmo um aluno que seja amador, né, como Sim. vocês falam, eu quero só brincar, eu quero só fazer uma atividade física, ele vai ver se ele está evoluindo naquilo ou não. E tem a parte da saúde. Sim. Ele pode estar com
com sobrepeso, alguma coisa. Como é que tu vai dar uma aula se tu não tiver uma preparação, se acontecer alguma coisa com ele em quadra? Sim. Né? E uma coisa, assim, só para fechar esse assunto, né, que vale para a vida. E se você pega aí nos últimos anos, como é que o mundo tá, né? Que a gente fala que o mundo tá virado, né? Ninguém tem tempo para nada, as famílias sendo desconsoladas, destruídas, as pessoas com burnout, as pessoas com estresse. E aquele ditado que fala assim, diga-me com quem andas que eu te direi quem és. E esse ambiente do esporte, tanto o tênis, mas principalmente no beach tênis, que é esse entorno, né? É só ver a nossa amizade, que ela sempre foi, ela começou pelo esporte, né? Depois expandiu para outras coisas, né? Já trabalhamos junto e tal. Então eu acho que essa chave, assim, hoje as pessoas estão procurando lugares para se sentir melhor e tem muitas coisas que não te fazem bem, né? Então você vem às vezes e um ambiente, né? Hoje estamos aqui numa academia legal, num dia de liga, mas mesmo que não tivesse a liga, então eu acho que essa questão de as pessoas estão precisando de cuidados e elas só precisam decidir se cuidar. E muita gente chega lá para Elande, chega pra gente lá, por exemplo, eu falo ali no centro de bem-estar, às vezes vai para buscar uma boa alimentação, mas precisa de outras coisas. E eu trabalho muito com mentoria, né? Eu chego nas empresas ou o cara que quer buscar um empreendedor, etc. Ele vai para lá. Então esse ambiente, eu acho que ele é muito saudável dentro da família, do ecossistema, vamos colocar assim, do beach tennis, e foi uma coisa que foi natural, não foi uma coisa forçada. Então isso é uma coisa que destaca bastante. Por isso que a gente incentiva, né, amor, as pessoas experimentarem, pelo menos. E mesmo que não, às vezes não quer jogar, né? Tem gente que vem só para assistir. Sim, tem. Outro dia encontrei um cara que veio só para rever os amigos. Tem torneio que eu venho aqui, eu nem tô jogando, assim, venho de vez em quando eu até jogo, né? Mas eu gosto de ver as pessoas jogando. Mas é o que eu digo, se o ambiente é saudável, por que ele também não ser, né, o atleta, o amador que seja, não ser saudável também e não cuidar, né? O que tu acha que está faltando para esses jogadores, para esses atletas, para esses beach tenistas, para esses tenistas? O que está faltando para eles trocarem isso lá na cabeça? Não, eu preciso me cuidar. O que tu acha que faltaria? O que tu acha que nós aqui poderíamos fazer? O que tu acha que tu lá, pela sendo a pessoa do espaço, poderia contribuir para que eles mudassem essa mentalidade? Opa, eu tenho que cuidar assim do meu corpo. Não, isso onde começaria? Com a mentalidade, você já falou. Tá, a mentalidade. O primeiro pilar é Mas como é que a gente alimenta a mentalidade deles? É essa mentalidade, é colocar a consciência, mostrar para eles a consciência, conscientizar eles do que os bons hábitos vai mudar na vida dele. Não só dentro de quadra, não só como atleta, mas vai mudar na vida dele pessoal, vai mudar na vida dele profissional, porque a gente se alimentando melhor, a gente dando para as nossas células aquilo que ela precisa, a gente tem até mais criatividade. Então eu acho que é mais energia. Então eu acho que o mais importante começa sempre pela mentalidade. Outra coisa, quando uma pessoa ela tem um resultado, ela começa a influenciar as outras pessoas à volta dela. Então, se uma pessoa começa a se cuidar, as outras, consequentemente, elas vão começar a se cuidar. Agora, se ela está num ambiente onde isso não é importante, é muito difícil ela ir sozinha. Eu vou dar o meu testemunho aqui agora. O ano passado, eu faço aniversário em outubro. Então, nós temos uma turminha aqui que a gente é um grupo, que a gente sai para comer, enfim. E no ano passado, um desses casais me deram uma camiseta de presente. E na época, em outubro do ano passado, eu estava usando M. Cara, o que a gente sai para comer não tem noção. Eu falei, gente, a gente não... vamos comemorar isso? Vamos comer. A gente não pode só sair e comemorar, eu mexo com eles agora, porque eu voltei, engordei. Em outubro do ano passado, eu tava com 80 quilos. Agora em abril, quando a gente voltou de um torneio lá que a gente foi ver em Balneário, eu tava com 87. Eu tenho a foto aqui no meu celular, me pesei. 86, eu culpei todos eles. O Maicon, vou dar nome, o Maicon, a Daisy, o Evandro e a Rê. Se entregando. A Daisy de novo aqui, ó. Então assim, ó, hoje mesmo, ontem ela já queria sair para comer. A mãe dela, infelizmente a mãe dela passou mal, mas já tá tudo bem. E ela já tava reclamando da comida do hospital. Acho que o Marco teve que ir lá e já levou um McDonald's para ela. Então assim, foram 7 quilos adquiridos aqui por mim, em 8 que eu não vi. Que não vê, Eu senti, mas quando eu vi eu já tinha 7 quilos, então... E aí tem uma enganação nisso tudo, né, Marco? Que a pessoa fala assim, já que eu estou fazendo atividade
atividade física. Então eu vou comer, só que a conta não fecha. Não fecha. E aí onde começa a ganhar peso. Legal. Eu falo assim, só para fechar esse assunto, você falou, por onde começa? Com a decisão. A decisão tem que ser imediata. A decisão. O como você encontra no caminho, entendeu? Igual você acabou de ir. E você já teve também um momento que foi meio assim, aí você decidiu se cuidar um pouco, por N razão. Eu já acompanhei alguns ciclos desses. E chega uma hora que isso vira uma constância. Isso eu tocou num ponto importante. Não dá só para comemorar e não tem que ficar... Você pode ir lá um negocinho ou outro, mas você tem outras opções, né? Mas tem que decidir. Mas o meu problema é fácil. Eu me cuido muito fácil na alimentação, eu não tenho problema nenhum na alimentação. Meu problema são os doces e o tal de açaí. O tal de açaí, ele acaba me prejudicando. Mas é o açaí ou é o resto? Não, eu só como açaí, eu nem gosto dos addons, aquelas coisas, eu nem faço questão dos addons. No máximo, às vezes, uma granola ou uma banana. Mas eu sei o que eu compro, eu parei agora, faz uns 2 meses que eu não compro, mas eu compro, não, nem era com xarope, eu comprava de um açaí lá de Cianorte, era 10 litros, uma caixa de 10 litros que eu trazia de lá, colocava em potes de 200 ml para comer um de cada vez. Mas tinha vezes que eu comia 3 potes de 200 ml, então não tem jeito. Mas eu sei que é o açaí, mas a alimentação, aquela do dia a dia, eu consigo administrar, eu sei. Enfim, mas o meu problema é a sobremesa, o chocolate, o doce e o açaí. Mas eu vou voltar aqui novamente a fazer. Desafio nós vamos fazer Eu vou entrar nesse desafio. Nós vamos entrar tudo junto. Porque eu preciso voltar a usar aquela camiseta que me deram no ano passado, né? Era isso que eu ia perguntar. Ela tem... A camiseta estava servida. Não, tá. E ela tem uma Kombi aqui, que quando eu botei agora, ela virou um ônibus, aquele ônibus da Cometa, sabe? Esticou tudo aqui que virou um ônibus da Cometa, né? Então, assim, para que eles não me deem uma de tamanho G, eu quero voltar, porque se eu tava com 80, eu tenho que voltar aos 80 de novo, né? Mas, Jeff, olha só, estamos chegando aqui no finalmente, aqui nos 5 minutos finais aqui, e eu queria fazer um link aqui contigo, né? Porque a gente começou esse projeto lá atrás. Inclusive avisar aqui, ó, o Vagão, nosso parceiro aqui dos tratamentos de raquete, nos ofereceu aí pra gente fazer um sorteio, depois a gente combina como, um sorteio de um tratamento de uma raquete, tá? Tinha me falado ali agora há pouco, depois a gente pensa como é que faz lá no nosso podcast, a gente sorteia por lá, enfim, para ganhar o tratamento do Vagão. E eu queria que tu fizesse as tuas considerações finais, pode até falar aí da tua relação com o ferro 20 anos atrás, e a gente parte aí para as conclusões aí finais, aí, considerações finais. Legal. Bom, primeiro eu quero agradecer demais a presença do Alexandre e da Elaine, né? Conhecer um pouco mais sobre o trabalho que eles desenvolvem, né? Que é muito importante, né? Muito importante, fundamental para a gente, mesmo quem pratica de forma recreativa, amadora, né? Ou mesmo que seja de alto rendimento, mas que não seja profissional, não vive daquilo, né? Às vezes a gente negligencia muito, né, essa parte do bem-estar, né, de se preparar bem, já quer entrar na quadra aloprado. E super legal, eu acho que chega a ser um trabalho de utilidade pública, né, que serve para todo mundo. Então, muito bacana. E foi uma feliz coincidência, né, Ale? A gente, nos bate-papos de bastidores aqui, a gente sabia que trabalhou juntos, assim, mesmo que em áreas diferentes, mas conhecer as mesmas pessoas. A gente vê que esse mundo é pequeno, né? Muito pequeno. Tivemos vários exemplos aqui, né? De pessoas que se conheciam lá atrás e vieram se encontrar no beach tênis, né? Cara. Então, assim, que esporte que proporciona isso, né? Sinceramente, eu já joguei tudo que é tipo esporte. Não tem um esporte que nem o beach tênis, eu não tô querendo trazer super agregador, né? Mas não tem esporte que possibilite, né, de um marido jogar com a esposa, de um marido jogar com o filho, de um vô jogar com o neto. Não tem. Eu posso jogar futebol com meu filho? Pode. Mas numa competição, dificilmente, né, de futebol, competição mesmo, campeonato, eu vou conseguir jogar. Dificilmente. Agora, só o beach é que tem disso. Então, assim, a gente tá fazendo aqui, chamando a galera que não conhece, vem aqui no Orla. Se o Orla tá longe, vai numa outra academia, sabe? Mas experimente. Ô, Marco, experimente. Isso que você tá falando aí, eu pude comprovar, assim, em loco, com esse trabalho de fotografia que a gente tá fazendo, dos torneios. E eu fico olhando a reação, porque na hora que chega na dupla mista,
muitos ali são namorados e casados, né? O que não é recomendável. O que não é recomendável, o marido jogar com a esposa, não é recomendável, mas ainda tem. Oh, mas tem uns lances ali que eu percebi. Por exemplo, no tênis eu não tenho oportunidade. Não tem. Não tem. Tá no nível muito assim. Não tem a mínima condição. Ah, não tá. tem a mínima condição, porque o Alexandre joga muito tênis. Consegue Ah, jogar. joia. Então. E eu percebi ali uns lances, ali umas coisas assim na hora de comemorar, ou na hora que um tá baixo e o outro tenta levantar, mesmo sendo casados e namorados. Mas tem uns maridos aqui que já levaram as raquetadas. Eu não vou citar nome, não vou citar, tem uns maridos aqui que já levaram as raquetadas. Mas vamos deixar quieto, Tá bom. Deixa com os bastidores. Mas acho que é isso, né, Marco? Acho que é isso, né? Agradecer mesmo. E a gente fica à disposição. Agradecer os apoiadores, a atleta, Shake Up. Eu acho que a gente podia lançar aqui o desafio também, se vocês precisarem. Vamos preparar um desafio aqui, vou chamar meus alunos, vou ver mais o pessoal aqui da academia, vamos levar lá no espaço e vamos fazer um desafio e depois a gente mostra numa próxima oportunidade, a gente mostra os resultados. São 12 semanas, né? A gente vai projeto de 12 semanas. Tá. Né? Daí a gente já pode aqui, né, o Sailane autorizar, né? Toda a parte aí do serviço, a biopedocimetria, as sessões de orientação, porque já tem tudo estruturado. Tá. É uma sessão avalia todo mundo, Tá. né? E a gente tem essa parte comportamental muito forte. Tá. E a biopedocimetria, o acompanhamento, todo o material para acompanhar semana a semana. Inclusive, uma vez por semana a gente abre espaço para as pessoas se avaliarem, conversarem, ajustem, um grupo exclusivo e tal. Então a gente organiza aqui. E a gente pode fazer as medições lá e de vez em quando aqui na própria hora, né? Porque a gente só carregar e a gente combina aí com o pessoal que se procurar até o final do mês. A gente já começa, aí a gente combina as meninas que estão lá, vou chamar, tem alguns aí que estão querendo, os beach tenistas aí também. A gente leva a gente pra lá e vocês trazem a gente pra cá. Só vamos definir, Jeff, se a gente faz agora antes do episódio ir ao ar ou se a gente faz após o episódio ter ido ao ar. A gente define e conversa com eles. Combinado assim? Combinado. Vamos levar essa galera lá. Legal. Fazer, porque essa galera cuide mais do seu corpo também. Porque eu acho que tá faltando isso, a galera cuidar do corpo, cuidar da cabeça e vir aqui só pra se divertir, né? Vou combinar com o Jeff depois, ele vai levar. Aí eu posso bolar alguma sessão aí num workshop de inteligência corporal, coisas que podem ajudar. Tem uma surpresa que nós combinamos aí, tá bom? Tá, beleza. Laine, obrigado por ter aceitado o convite, não tinha. Acho que desenrolamos bem aqui, tá tranquilo. Ferro, obrigado aí mais uma vez. Não, obrigado, eu vou só agradecer também. Tem uma coisa que eu aprendi uns anos atrás, que ele falou assim, negócio da coincidência, né? E aí tem um termo que diz o seguinte, porque a gente fala, né, Deus e Deus não pode esquecer, Deus maior. Eu aprendi, né, com uma pessoa, o termo correto, quando junta Deus e ciência, chama consciência, que é o que aconteceu. Que as pessoas de bem têm que se juntar, né, por propósito, né, e através do beach tennis criou-se grandes amizades, né, e que Deus abençoe a todos aí, eu sei que isso é só o começo. Obrigado, Marcão. Fechou? Temos então? Valeu. Temos o episódio? Temos o terceiro episódio finalizado. Legal. E depois a gente vai deixar nas descrições os contatos lá da Shake Up de vocês dois, pro pessoal entrar em contato. E da atleta. Orla, Levanzo. E quem quiser aí apoiar, patrocinar o nosso podcast, só chamar a gente. Exatamente. BTA Beach Tenistas. BTA Beach Tenistas em Ação Podcast. Fechou. Beleza? Até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.